Mas, queridos, eu também tenho muitos anos que eu não jogo peteca. Vou continuar outros tantos. Não é? Não tem esse dom, não. Mas muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, né? Vamos orar antes de compartilharmos mais uma vez? Senhor, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor está aqui nesse lugar. Obrigada, Deus, porque nós já percebemos a manifestação da Tua mão poderosa. No momento do louvor, nós já vimos o Senhor agir, nós vimos a mão do Senhor tocando as nossas vidas, nós vimos, Deus, o Senhor derramando graça, favor, o Teu amor no nosso meio. E isso é valioso demais para nós, porque nós viemos aqui para isso, para nos encontrarmos com o Senhor, para desfrutarmos da Tua presença, para oferecer louvores a Ti. E isso é um privilégio para nós. Eu peço ao Senhor, Deus, que nesse momento em que vamos ouvir a Tua palavra, que o Senhor continue trabalhando em nossos corações, que o Senhor cumpra o propósito que o Senhor determinou para essa noite. Pai, tantas pessoas aqui neste lugar, tantas histórias, tantas necessidades, tantos, ó Deus, tantas situações colocadas diante do Senhor. E o Senhor, que é Deus das nossas vidas, conhece cada um de nós, sabe o que precisamos, sabe como atingir o nosso coração, sabe como transformar a nossa vida. Nós confiamos no Senhor, para que o Senhor faça em cada um de nós aquilo que nós precisamos que o Senhor faça. Nós agradecemos ao Senhor, porque a Tua palavra é vida para nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Eu quero compartilhar com vocês hoje algo que Deus colocou no meu coração. Obrigada. Deixa eu tomar uma água primeiro, gente, porque eu me senti no culto de jovens hoje. Meu Deus, estou suando a nuca aqui. Você não sentiu, não? Estava uma vibe aqui de culto de jovens hoje, né? Claro que eu ainda tenho idade para isso, né? Mas é desafiador. Quero compartilhar com vocês hoje, querido, uma palavra que surgiu a partir de uma experiência que eu tive com o Senhor. Algum tempo atrás, não sei se já tem um ano, ou meses atrás, Deus falou com o pastor Adenilson que queria operar milagres no nosso meio. Quantos lembram disso? Ele veio aqui na frente e anunciou essa palavra de Deus, que Deus tinha dado para ele. Querido, não foi uma impressão do coração dele, não era um desejo que nasceu dele. Foi Deus que falou com ele. Queria fazer milagres nesse tempo e trouxe uma direção de nós orarmos, como você viu que aconteceu aqui agora há pouco. De nós orarmos por alguns pedidos, né? Deus ainda falou, manifestou a quantidade de pedidos, 3 pedidos, 4 para quem queria, e a exceção de 4 para quem queria engravidar, né? E veio essa direção clara para nós, e até hoje nós estamos debaixo dessa palavra, de que Deus iria fazer milagre. Muitos de nós aqui já estamos vendo esses milagres acontecerem. Deus falou e Deus está fazendo. Deus já liberou casas, Deus liberou carros, Deus liberou ações na justiça, causas judiciais, Deus liberou curas, Deus liberou provisões, Deus fez coisas que a nossa mão não pode fazer. Deus fez o que Ele falou que ia fazer. Mas aí, tem muitas pessoas aqui que estão participando desse mover, que estão debaixo dessa palavra, crendo nessa palavra, que ainda não receberam, não é verdade? Ou não recebeu 1, ou não recebeu 2, ou não recebeu os 3, que ainda não recebeu alguma coisa, como eu. Diante disso, desse não ter recebido ainda, eu fui orar ao Senhor.
e perguntar para Ele: Senhor, por que eu não recebi isso ainda? E olha, querido, esse questionamento é algo legítimo para aqueles que estão numa longa espera, aguardando algo da parte do Senhor. Quando nós ficamos esperando por tempos, porque nós somos, né, um povo, uma geração, somos, o ser humano é assim, tem essa necessidade de urgência em tudo, inclusive nas respostas que vêm da parte de Deus. Não é verdade? A gente tem essa tendência. Deus, eu preciso disso, eu quero isso, eu tenho necessidade daquilo. E aí a gente já acorda olhando para ver se já está ali, não é assim? E muitas vezes realmente nós temos necessidades urgentes, nós temos desejos que nós queremos que aconteça rápido. Mas eu fui perguntar para Deus, falei: Deus, sobre um determinado pedido, tá, querido? Por que ainda não aconteceu? Vai acontecer, o Senhor falou que ia liberar milagre. E aí, eu recebi uma resposta dele, doce. Quem conhece a voz do Senhor sabe que ela é doce, firme, doce, amável, educada. Mas essa resposta em especial foi dura. Ele respondeu assim para mim: filho, você não está preparado para receber isso. E aí, querido, hoje eu quero compartilhar com você sobre, se eu posso dar um título a essa mensagem, é: prepare-se para receber. Porque tem coisas que Deus quer fazer e nós não estamos ainda prontos para receber. E aí, enquanto nós não estamos prontos para receber ou preparados para receber, não adianta a gente se debater. Não adianta a gente se debater. Nós vamos ficar frustrados. Tem pessoas que saem da igreja porque não alcançaram ou não receberam aquilo que foram buscar. Querida, tem pessoas que saem da igreja porque não receberam um milagre. Terrível isso, né? Mas é verdade. Não adianta a gente se debater com aquilo que Deus não está fazendo. Se Deus não fez, não adianta você querer fazer. Não adianta querer você arrancar dele. Não vai funcionar. Deus não trabalha sob pressão. Deus trabalha com propósito. Né? E diante disso, dessa resposta que eu recebi, eu entendi algumas coisas. Principalmente essa, que eu precisava, que essa foi a resposta de Deus para mim. Você não está preparada para receber. E aí eu quero compartilhar com você sobre 4 coisas que fazem parte desse processo de preparação, para que você possa receber da parte de Deus aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Amém? A primeira coisa, eu quero que coloque aqui para mim, por favor, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Amém? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. A primeira coisa, querido, nós, para receber, faz parte desse preparo para nós recebermos, nós precisamos ouvir com clareza o que Deus prometeu. Mas é possível não ouvir com clareza? É possível. Infelizmente, nós estamos vendo uma realidade muito triste, principalmente dentro da igreja, que é nós confundirmos a voz de Deus com os nossos desejos. Eu quero, Deus vai fazer. Eu desejo, Deus vai fazer. Eu anseio, Deus vai fazer. Querido, e nem sempre é assim. E é um perigo tão terrível, porque tanto pode nos confundir com a voz de Deus, quanto pode também nos fazer não ouvir o que Deus está falando de fato.
E isso é muito comum em pessoas que querem ouvir da boca de profetas, de textos isolados, aquilo que Deus pode fazer. Querido, o que Deus pode fazer? Qualquer coisa. Deus pode fazer qualquer coisa. Deus pode fazer tudo o que você imaginar e ainda mais alguma coisa que você não conseguir imaginar. Deus pode fazer tudo, qualquer coisa Ele pode fazer. Agora, Ele vai fazer? Nós precisamos ouvir dEle. Quando nós desejamos algo, que foi o que eu comecei a entender. Primeira coisa, eu preciso saber se Deus me prometeu aquilo de fato. Quer ver uma coisa? Normalmente, quando a gente ouve uma profecia, olha, na maioria das vezes, se você vê isso em rede social, você vai ver muita profecia de bênção, de crescimento, de sustento, de provisão, de cura. Amém? Normalmente, quando nós ouvimos aquilo que nós desejamos ouvir, nós tomamos isso como se fosse a palavra de Deus. Tudo que alguém chega perto de você e fala, olha, Deus vai trazer cura sobre a sua vida, significa que foi Deus que falou? Nós precisamos ir para o nosso quarto e consultar o Senhor. Nós precisamos consultar o Senhor e perguntar, Senhor, eu ouvi da boca de um profeta ou de uma profeta, né? Ou alguém chegou e ministrou, declarou sobre minha vida, que eu vou ter uma porta de emprego aberta em outro lugar. Senhor, de fato o Senhor vai fazer isso? De fato o Senhor está fazendo isso? Querido, nós não podemos pegar tudo que a gente recebe no ar. Não que a palavra nós temos profetas, não estou falando só da comunidade do caminho, não, em toda a terra. Nós temos profetas que realmente falam segundo os oráculos de Deus. Nós sabemos disso. Mas nós temos que tomar o cuidado, tanto de ouvir e consultar o Senhor, quanto de não tomar de forma equivocada aquilo que foi falado. Porque muitas vezes nós distorcemos um pouquinho a palavra para que seja cumprido no tempo que a gente quer, da forma que a gente quer. E isso é um perigo real no nosso meio. Então, olha só, normalmente, o que eu falei? Normalmente, quando nós ouvimos algo que é agradável para nós, nós pegamos aquilo como se fosse a palavra do Senhor. E muitas vezes nós passamos uma vida inteira frustrados sem aquilo acontecer. Porque não consultamos o Senhor. Senhor, o Senhor mesmo que falou, o Senhor vai fazer? É nesse tempo ou não é nesse tempo? O que eu preciso? O que o Senhor quer desenvolver em mim para que eu receba essa promessa? Nós não vamos consultar o Senhor. E do contrário, quando ainda existem poucos profetas, mas existem, que trazem juízo, que trazem palavras difíceis, que trazem palavra de correção, que trazem palavra de alinhamento, normalmente quando a gente ouve uma palavra dura, que nós não queremos ouvir, que não está dentro dos nossos planos, dos nossos anseios, da nossa vontade, nós rejeitamos essa palavra. Talvez você não fale na frente, na cara da pessoa, mas no nosso coração a gente fala assim, está amarrado em nome de Jesus. Não, eu já contei essa experiência aqui. Uma vez o pastor Denilson me chamou, mais de 20 anos atrás. Falou assim, Lu, Deus me mostrou que Ele quer trabalhar em você no seu orgulho. Não foi? A minha primeira reação foi falar assim, eu sou orgulhosa? Mas eu não sou orgulhosa. Né? Quase que eu falei, não, tem um orgulho de ser humilde. Eu não sou orgulhosa, eu falei com ele. E isso, querido, foi uma palavra revelada para mim. Sabe por que eu digo que foi revelada? Porque eu realmente não sabia que eu era orgulhosa. Eu não estava vendo que o meu coração era orgulhoso. Mas Deus usou alguém para me mostrar isso, para falar essa dura palavra comigo. Foi difícil, demorou um tempinho para descer aqui, ó. Mas eu tive que me submeter a um processo de transformação,
né, de Deus eliminar esse orgulho do meu coração. Tive que me submeter. Então você percebe como é que há um risco de quando nós ouvimos coisas satisfatórias e quando nós ouvimos coisas desagradáveis, desconfortáveis, a nossa tendência, querido, de todos nós, pode ser que, né, alguns estão mais maduros para confrontar isso, outros não, mas a tendência de todos nós como ser humano é rejeitar o que nós não queremos e pegar o que nós queremos como determinante na nossa vida. Se tratando do ambiente igreja, o Senhor me prometeu. E é por isso que nós temos uma necessidade urgentíssima de começar a consultar o Senhor sobre o que Ele prometeu, sobre o que você acha que Ele prometeu, sobre o que Ele falou. Querido, eu estou falando aqui que quando a pastora Simone falar com você, ela não está falando a verdade. Não é isso que eu estou falando. Mas é importante que a gente aprenda a consultar o Senhor. Porque você não ouve só a palavra da pastora Simone. Nós sabemos que a pastora Simone tem compromisso com o ministério que foi concedido a ela, de profecia. Nós sabemos disso. Mas é só a pastora Simone que você está ouvindo? É só o seu discipulador que você está ouvindo? E ainda que seja o seu discipulador, eu sempre falei isso com os meus discípulos, você precisa consultar a verdade. Porque eu sou falha. Pastor Adenilson é falha, ele já veio aqui na frente e já falou isso quantas vezes? Todos nós somos falhos, nós podemos errar. E ao desejar tanto que o nosso irmão seja curado, eu posso dizer para ele assim, olha, meu Senhor vai te curar. Ai. E se não fizer parte do plano do Senhor curar aquela pessoa, querido? Então nós precisamos ouvir, aprender a ouvir o que Ele está falando. Você pode ouvir opinião, conselho, tem pressões que vêm sobre nós? Tem, mas nós precisamos aprender a ouvir a direção clara que vem da boca de Deus e seguir nela. E assumirmos a palavra que vem da boca de Deus, a confirmação que vem da boca de Deus, como direção para a nossa vida. Se Deus não falou, não adianta você ficar lutando contra Ele, mas eu quero. Mas eu preciso, mas o Senhor está vendo que eu estou aqui há tanto tempo fazendo isso ou aquilo, e o Senhor não vai fazer isso por mim? Volto a dizer, querido, Deus pode, e tem muitas coisas que eu acredito que Deus já fez, mas nós não acessamos, porque não estamos preparados para isso. Então essa é a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, e para ouvir a voz do Senhor, conhecer a voz do Senhor, nós precisamos ser como essas ovelhas, que Jesus fala assim, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Sabe algumas características da ovelha? Ela não sabe, ela não tem senso de direção. Ela não sabe caminhar sem ser guiada. Ela não sabe se autoproteger, ela não se protege. Ela sabe que ela depende do pastor dela. E aí, como ela depende do pastor, ela fica pertinho, ela não é boba. E porque ela fica pertinho, ela conhece a voz. Ela ouve, conhece, identifica. E obedece o que é falado. Amém? Segunda coisa, segundo ponto que nós precisamos, que faz parte dessa preparação para nós recebermos aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Coloque para mim, por favor, 2 Reis, capítulo 4. A partir do versículo 1. Certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu: o teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: a tua serva não tem nada além de um pequeno jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os vizinhos, mas peça muitas, diga comigo, peça muitas. Depois, entre em casa com os seus filhos e feche a porta.
Derrame daquele azeite em cada vasilha e separe as que você for enchendo. Ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Ele, porém, respondeu: já acabaram. Então o azeite acabou. Versículo 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. Você e os seus filhos viverão do que sobrar. Amém? Segunda coisa que faz parte do nosso preparo para receber algo é ter estrutura para receber. Muitas vezes nós não estamos recebendo aquilo que pedimos ao Senhor porque nós não temos estrutura para receber. O azeite só parou porque acabaram as vasilhas. Não tinha mais onde colocar. Deus não parou de derramar porque acabou o azeite. Deus parou de derramar porque não tinha mais vasilhas para receber. Quantas vezes nós estamos pedindo coisas a Deus que não temos estrutura para receber? Foi o que o Senhor falou comigo. Você não está preparado. Não temos estrutura para receber. Quantas vezes nós estamos pedindo a Deus que solteiros pedem a Deus que querem casar, colocam diante de Deus o desejo de casar, mas não estão se preparando para ser um marido ou uma esposa que vai sustentar um casamento. Quantas pessoas estão colocando diante de Deus o desejo, a necessidade de casar, de encontrar alguém para ser seu cônjuge, mas não quer ser trabalhado no individualismo, no egoísmo, em coisas que são necessárias para que um casamento seja mantido. E aí sabe qual que é o fim disso, querido? Você casa e daí a pouco o seu casamento acaba. Porque você não está preparado para ser casado ainda. Quer dizer que você não vai casar? Quer dizer que você não pode casar? Não, não quer dizer. Quer dizer que nós precisamos nos preparar para aquele casamento. Nós precisamos nos preparar para viver uma vida a dois. Nós precisamos nos preparar para viver os princípios que Deus estabeleceu para o casamento, para os homens como marido, para as mulheres como esposas. Nós precisamos nos preparar. E aí quantas pessoas estão solteiras há anos, e pedindo ao Senhor, e achando que o Senhor não as quer abençoar, simplesmente porque não estão prontas para casar. Olha que coisa terrível isso. Falta de estrutura. Quantas pessoas estão clamando para engravidar, quantas mulheres estão clamando para engravidar, quantos homens têm o desejo, estão apresentando diante do Senhor de serem pais, mas não querem ser trabalhados na estrutura para criar um filho, para formar um filho, para ter paciência com o filho. Querido, você está preparado para ter um filho? Ter um filho é desafiador. É desafiador, não é só na questão financeira, não. Você está preparado para ficar noites acordado e não deixar isso afetar o seu tratamento com as outras pessoas, com seu marido, com a sua esposa? Você está preparado para isso? Você está preparado para esgotar todo o seu recurso financeiro daquele mês e acontecer um imprevisto e você ter que correr na farmácia e comprar um remédio? Ou mais uma lata de leite porque o seu bezerro aumentou a fome? Você está preparado para isso? Porque acontece. Quem é pai aqui? Acontece ou não acontece? Você está preparado para comprar mais fralda? Vocês já viram o preço da fralda, gente? Vocês já viram? Outro dia eu fiquei horrorizada com o preço da fralda. Vocês estão preparados para formar um filho, para criar um discípulo dentro da sua casa? Você está preparado para isso? Você está preparado para deixar Deus trabalhar na sua paciência? Porque uma coisa que filho testa em nós é paciência.
Você está preparado para lidar com uma fase de desobediência do seu filho? Está preparado, querido? Quer dizer que você não pode ter um filho? Não, quer dizer que a gente precisa se preparar para isso. E muitas vezes, pela misericórdia do Senhor, nós não estamos recebendo o que estamos pedindo. Muitas vezes é pela misericórdia dele. Porque imagina, você acha que Deus quer te dar um casamento assim, relâmpago, para daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, vocês se separarem e vocês ficarem com marcas horríveis de uma separação? Você acha que é isso que Deus quer para nós? Você acha que Deus quer dar um filho para um casal e por causa de falta de estrutura, por não deixar Deus trabalhar na própria vida, esse casal daqui a pouco não está suportando e aí um dos dois tem que ir embora e largar o filho para trás? Você acha que Deus quer isso para nós? Claro que não, meu irmão. Claro que não. Por isso que eu falo que às vezes por misericórdia do Senhor, Ele ainda está aguardando para fazer aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Porque não estamos tendo estrutura. Isaías 54 fala assim, olha, alarga, pois, o espaço da tua tenda. Foi o próprio Deus que falou, porque você vai transbordar para a direita e para a esquerda. Deus deu uma promessa para aquele povo, olha, vocês vão transbordar. Mas para transbordar, vocês precisam ter estrutura para receber esse transbordo. Porque senão vocês vão colocar a gente aonde? Nós já recebemos palavras aqui na comunidade do caminho. Vai para um outro lugar, larga o espaço da tua tenda, porque eu vou trazer crescimento. E Deus trouxe. Nós temos recebido palavra nesses dias, cresçam, porque eu estou trazendo gente para o meio de vocês. Vocês precisam cuidar dessas pessoas. Nós precisamos nos estruturar para receber essas pessoas. Nós precisamos aumentar a nossa estrutura, a nossa capacidade para cuidar dessas pessoas. O Senhor está anunciando que vai fazer coisas. Nós precisamos ter a capacidade de receber o que Deus está fazendo. Amém? Quem pede a Deus uma empresa, eu fico imaginando Deus olhando assim para a pessoa e olhando, espera aí, deixa eu verificar aqui, né, como é que está. Querido, se você está pedindo a Deus uma empresa, uma das coisas que você precisa aprender, você precisa se capacitar, é a administração financeira. Senão você vai perder a sua empresa. Senão você vai falir rapidinho. Então percebe a necessidade de nós nos prepararmos para receber algo da parte de Deus? E muitas das vezes nós não estamos recebendo porque não estamos estruturados. A terceira coisa que eu quero falar com você, que faz parte desse processo de estarmos preparados para receber o que Deus vai fazer. Coloque aí para mim, por favor, Jeremias 1, a partir do versículo 5. Eu até compartilhei sobre esse versículo ontem lá no culto de jovens. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Isso aqui é Deus falando com Jeremias, tá, querido? Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E o designei profeta às nações. Pode continuar. Então eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, declara o Senhor. Versículo 9. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho na sua boca as minhas palavras. Querido, não limite o que Deus quer fazer. Não coloca limites naquilo que Deus quer fazer.
Jeremias, ele recebeu uma revelação da parte do Senhor, olha que tremendo, que antes dele ser formado no ventre da mãe dele, ele já tinha sido escolhido. Antes de ser formado, você sabe o que é isso? Ele não era nem um embrião ainda. Deus já tinha escolhido ele. E aí Deus fala com ele assim, olha, antes de você nascer, eu já te chamei para profeta. Eu já te ungi profeta. Qual que é a resposta de Jeremias para Deus? Ah, Senhor, como assim profeta? Eu não sei falar. Querido, isso é colocar a limitação naquilo que Deus pode fazer. Deus não falou que chamou ele como profeta? Então ele seria um profeta. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós achamos que para Deus fazer algo em nós ou através de nós, depende ou está limitado do que nós temos, do que nós possuímos, do que nós temos, do que nós fazemos, de quem nós somos. Só que não tem nada a ver com isso. Quando Deus vai fazer alguma coisa, Ele vai fazer. Olha o que Deus fez. Não fala isso não, vem cá. Tocou na boca dele e colocou as palavras dele na boca do próprio homem, de Jeremias. Ele falou, vem cá, deixa eu te mostrar. Se eu falei que você vai ser profeta, você vai ser o profeta. Agora abre sua boca, porque eu já coloquei minhas palavras na sua boca. Onde você for, eu vou com você. Ontem eu até estava falando com os meninos lá. Ai, Deus, é tão engraçado, né? Que Deus fala assim, não, eu estou te levantando, te escolhi, filho. Estou te levantando como profeta. Você é meu, eu estou com você para te livrar. Ai, meu Deus, será que vai ser tão ruim assim que Deus tem que ficar, né, me acompanhando para me livrar? Mas brincadeiras à parte, aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor determinou antes de Jeremias nascer, Deus podia fazer, Deus ia fazer. Por que nós ficamos limitando Deus? Ah, Senhor, não, pastora não, pastor não, discipulador não, não, Senhor, levita não, mas eu não sei falar, eu não sei. Querido, não vou, eu não tenho essa capacidade, eu não sei falar em público, como é que o senhor está falando que vai me tornar, fazer de mim um palestrante na minha empresa? Eu não sei falar. Quantas vezes você já ouviu o pastor Juninho falando aqui que ele era tímido? Ele sempre compartilha isso aqui. Aquela música do Thales, né? Olha o que Deus fez comigo. Querido, se você me conhecesse há uns 30, 35 anos atrás, você também não ia acreditar que eu estaria aqui hoje. Pastor Denilson é testemunha disso. Claro que ele acreditou, porque ele é um homem de Deus. Mas se ele olhasse para mim naturalmente, com os olhos dele, do Adenilson, eu tenho certeza que ele não acreditaria que eu estaria aqui hoje, não é verdade? Eu era muito destruída, muito incapaz. Mas o Senhor teve misericórdia da minha vida, como teve do pastor Juninho, como teve da de muitas pessoas aqui que sabem onde Deus tem trago você, sabe da onde você saiu e onde Deus está te levando, onde Deus já te trouxe. Tem muitas pessoas aqui que sabem, têm essa consciência. Então nós não podemos, querido, limitar Deus. Quando Deus fala que vai fazer algo, nós precisamos não só acreditar que Ele vai fazer, mas nos lançarmos nisso. Permitirmos que Ele faça isso em nós e através de nós. Coloca aqui para mim, por favor.
antes de colocar, deixa eu só trazer um contexto aqui. O povo de Israel, depois que saiu do Egito, tinha passado pelo deserto já. Deus prometeu para eles que, Deus tinha prometido para eles que ia fazê-los entrar e habitar numa terra maravilhosa, Canaã. Uma terra que mana leite e mel, que produzia. Uma terra maravilhosa, querido. E aí o povo de Israel seguiu debaixo daquela palavra. Só que quando eles estavam chegando perto de ver essa promessa, de entrar nessa terra, Deus chamou Moisés e falou assim: Moisés, pega um líder de cada uma dessas 12 tribos que estão aqui com você, manda subir para Canaã e espiar. Fica lá um tempinho e espia a terra. E aí Moisés obedeceu, pegou um líder de cada tribo, e esses 12 homens subiram para espiar essa terra que estava prometida para eles viverem. E aí desses 12 homens, quando ficaram lá 40 dias, quando eles voltaram trazendo um relatório, todos eles concordaram que a terra era maravilhosa. Eles viram, eles espiaram e viram que a terra era maravilhosa. Todos eles viram. A Bíblia fala que eles relataram que realmente a terra era produtiva, manava leite e mel, assim como o Senhor tinha falado. Agora coloca para mim aí, Números 13, versículo 31. Mas aí, desses 12 homens que viram que a terra era boa, 10 deles, pensa bem, 10 deles voltaram com um relatório negativo quanto a outro ponto de vista. Olha, os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. 10 deles olharam para o povo da terra de Canaã e falaram: nossos inimigos são mais fortes, em outra tradução, mais poderosos que nós. Agora coloca o versículo 33. Vimos também os nefilins, isto é, os anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos, aos nossos olhos e aos deles. Querido, olha que terrível é a limitação da mente. Aqui eles falam que viram também que eles eram muito pequenininhos. Além de ver o inimigo como grande, eles viram a si mesmo como pequeno. E aí ele fala uma coisa terrível aqui, ó. Nós vimos que aos nossos olhos nós somos pequenos. E aos olhos deles também. Será que eles foram lá, entraram na terra e perguntaram aqui: como é que vocês me veem? Não perguntaram, não. Mas olha o que eles estão declarando. Aos nossos olhos, nós somos muito pequenininhos. Nós não vamos vencer. Nós vamos ser destruídos. E aos olhos deles também. Olha o que a limitação na mente da gente faz. Faz você achar que você não tem capacidade de alcançar algo que Deus te prometeu. Faz você não se preparar, não preparar a sua estrutura para receber algo que Deus já te deu. Mente limitada, querido. E a mente limitada, ela convence a gente de que a gente não pode ir, que a gente não pode receber. Em Êxodo, em Números também, a gente vê algumas menções sobre essa situação aqui. Deus prometeu que ia dar a terra. Deus não falou em momento, você não vê nenhum relato de Deus falando assim: vai lá e toma com a sua própria força. Deus falou assim: eu vou dar a terra para vocês. Ainda que fosse com guerra, Deus falou: eu vou dar a terra para vocês. E eles ficaram com medo, porque viram grandeza diante deles, viram com os olhos dele, né? Imaginaram, entenderam que o povo era muito poderoso.
e se viram como pequenos demais, se viram limitados para entrar numa terra que Deus já tinha prometido. Sabe o que é terrível nisso aqui? Esse mesmo povo já tinha visto o mar se abrir à frente deles. Já tinha presenciado e comido de um maná que caiu do céu, que Deus tinha falado, eu vou enviar do céu um maná, e enviou. E já tinha visto tantos outros milagres. Aí Deus fala, eu vou dar para vocês a terra. Aí eles vão lá e olham, não, nós somos limitados, nós somos pequenininhos, eles são grandes demais. Nós não, volta o versículo 31 para mim. Não podemos atacar aquele povo. Outra versão fala, não podemos entrar nessa terra. Querido, olha que coisa terrível quando nós limitamos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Muitas vezes nós não recebemos por causa dos limites que nós estabelecemos. E isso é terrível demais. Nós precisamos não só acreditar no que o Senhor falou. Então, a primeira coisa, nós precisamos entender com clareza o que de fato Ele falou. A segunda coisa, nós precisamos preparar as nossas estruturas para receber. E nós não podemos limitar quando Ele falar que vai fazer. Nós não podemos dizer, não, Senhor, não, mas aqui, manda a Cíntia. Manda a Cíntia, porque a Cíntia é mais qualificada, a Cíntia tem mais tempo de casa. Não. Lembrei agora de um retiro que o pastor Denilson chamou os jovens para orar. Quase que teve um monte de infarto lá em gente jovem. Mas eles foram. Eles não colocaram limitação. Mas é muito comum a gente ver assim, não, eu não vou orar, não. Eu vou te envergonhar, né? Não me chama não, porque eu não vou não. Eu sou o menor da casa do meu pai. Eu não sei falar. Como é que eu vou ser um profeta se eu não sei falar? Vou ficar envergonhado, o Senhor vai ficar envergonhado, o povo vai ficar irado contra mim. Eu não sei falar, isso é limitação, querido. Quando Deus vai fazer alguma coisa, Ele faz por completo. Ele nos dá a condição de viver aquilo que Ele determinou para a gente viver. Nós precisamos entender isso. Amém? A quarta coisa e última. Hoje eu vou acabar mais cedo. A quarta e última coisa que eu quero falar com você, que é muito importante nesse processo de preparação. Coloca para mim aqui, 1 João 5, versículo 14. Essa é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a minha vontade, Ele nos ouve. Essa é a confiança, essa é a certeza que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dEle. Querido, isso é muito importante da gente consultar o Senhor. Senhor, o que eu estou te pedindo está dentro da tua vontade? Porque se não tiver, querido, Ele não vai fazer a sua, Ele vai fazer a dele. Isso é certo. Deus não está sentado num alto e sublime trono, olhando para nós e dizendo, o que você quer, meu filho? Fala o que você quer, que papai vai te dar. Tudo que você quiser, papai te dá. Não chora não. Não chora não, que eu vou te conceder. Isso está doendo em você. Peraí, vem cá. Papai, não precisa fazer isso. Querido, Deus não está nesse lugar. Nunca estará. Deus nos abençoa muito, até mesmo sem merecermos. Deus nos presenteia muito. Deus atende alguns desejos do nosso coração, muitos, desde que não esteja desalinhado com a vontade dEle. Desde que não firam o propósito dEle. Desde que não firam o plano dEle para a nossa vida ou para a vida de alguém que está ao nosso redor.
Deus é um Deus de propósito e Ele vive por esse propósito. A palavra diz que a palavra dele se cumpre. Lembra? Nós precisamos saber o que realmente está saindo da boca dele. Um dos propósitos que nós sabemos bem que Deus tem é de sermos, ou seja, dele fazer em nós uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Nós precisamos ser essa família que permite que Ele trabalhe em nós até que nós nos tornemos semelhantes a Jesus. Esse é um plano de Deus, é um propósito de Deus, querido. E tudo que Deus faz, cada ação dele, cada pensamento dele, cada liberação dele, cada concessão dele, cada não dele, tem que estar alinhado com esse propósito. Se estiver desalinhado, ele não vai falar nem sim nem não, se não estiver alinhado com os propósitos dele. Então, seria muito inteligente da nossa parte alinharmos a nossa vontade à vontade do Senhor. Porque tudo que nós pedirmos a Ele, segundo a tua vontade, Ele nos ouve. Coloca o versículo 15 para mim. E sabendo que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que temos pedido. Mas viu o pequeno detalhe antes? Segundo a sua vontade. Queridos, se está dentro da vontade dele, tudo que nós pedimos, você pode ter certeza que você vai receber. Só que precisa estar alinhado com a vontade dele. Jesus mostrou isso para nós. Como que é isso na prática? Pai, seja feita a tua vontade. Se possível, me livre de viver isso. Contudo, seja feita a tua vontade. Sabe o que é isso, querido? É um alinhamento do coração de Jesus à vontade de Deus. Ele alinhou a vontade dele à vontade de Deus. Ele decidiu que era melhor que a vontade de Deus se cumprisse, não a dele. E muitas vezes nós ficamos frustrados porque pedimos e Deus não fez. Mas essa frustração não é porque Deus não pode fazer. Talvez seja porque Deus não quer fazer. E quando nós alinhamos o nosso coração, a nossa vontade à vontade de Deus, essa frustração é eliminada. Porque eu passo a desejar o que Deus deseja. Se eu passo a desejar o que Deus deseja, querido, o que Ele deseja, Ele vai fazer. Ou seja, você não vai ficar frustrado, eu não vou ficar frustrada. Vai acontecer. Porque Ele deseja. E aí, para concluir, talvez caiba aqui uma reflexão para nós. Ontem eu fiz essa pergunta, fiz uma pergunta lá para os jovens também, só que foi em outro contexto, sobre namorar. Quem aqui já foi apaixonado? Gente, quase ninguém. Quem aqui amou muito uma pessoa? Nossa, aí melhorou um pouquinho. Querido, já viu quando você começa a namorar alguém que você está apaixonado, completamente apaixonado, amando aquela pessoa? Você quer agradar aquela pessoa. Você alinha a sua vontade com a dela. Essa pessoa pode até, né, a outra pessoa, ou o rapaz, ou a moça, pode até não estar querendo ir em algum lugar, mas ele vai porque o outro quer. Ele alinha a vontade dele à vontade dessa pessoa. Quando a gente está apaixonado, quando a gente está amando, você pode não ter uma estrutura para alguma coisa que essa pessoa quer fazer, mas você dá um jeito de arrumar essa estrutura. Você se vira e arruma essa estrutura.
para ficar perto dessa pessoa, querido, não posso ir em tal lugar não, porque não tem dinheiro. Você vende bala no sinal para você ir, para você ficar perto dessa pessoa. Não é assim, mas é verdade. Lembra lá há alguns aninhos atrás, quando você estava assim, encantado. Quando nós estamos apaixonados, nós queremos ficar perto daquela pessoa o tempo todo. Se você não tem possibilidade de estar perto, naquela época, na minha época não tinha isso, né? Mas hoje tem. Gente, WhatsApp, chamada de vídeo, nem dorme, no outro dia vai trabalhar igual um urso panda, assim, com o olho preto. Porque passou a noite, cheio de estrelinha, conversando com o meu amor. Não é assim? É assim, querido. E quando eu falei que talvez caiba uma reflexão aqui, é porque talvez esteja na hora da gente se apaixonar pelo Senhor de novo. Talvez esteja na hora da gente rever o nível do nosso amor pelos propósitos de Deus, pelos planos dele. Você vê um evangelista que tem amor pelas vidas, pelas almas, pelo plano de salvação de Deus. Essa pessoa, ele vai até os confins da terra. Ele fica sem comer, ele entra em favela, ele corre risco de vida, ele carrega gente no colo. Eu lembro uma vez que uma pessoa que era um dependente químico estava numa boca de fumo, envolvida, tinha passado mal, envolvida com vômito. Ligou para a gente, ligou para o Elton foi buscar ele lá. Quando nós amamos o que Deus ama, nós não colocamos limites para viver aquilo. Nós não contamos o dinheiro. Talvez esteja na hora da gente rever o quanto nós estamos amando o Senhor e os seus propósitos. Porque é certo, querido, que Deus não está sob pressão. Quando nós colocamos Ele num trono dizendo, dá, 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 dá. Deus falou que ia liberar milagres sobre nós. Mas a pergunta não é se Ele realmente vai. Ele vai, Ele está provando que vai. Ele está fazendo. A pergunta não é se Ele realmente pode fazer. Ele pode. A pergunta é, nós estamos preparados para receber? Nós estamos preparados para viver o que Deus tem para fazer nas nossas vidas? Fica de pé.